Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Uma chacina na zona norte de São Paulo deixou pelo menos 4 mortos. O crime teria acontecido durante a madrugada. Ao chegar na região da Brasilândia, a polícia encontrou 3 corpos na rua João Maurício da Costa Jubim, na Vila Penteado. A 4ª vítima foi levada ferida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma perícia acontece no local. Mudando de assunto, cerca de 5.000 idosos de Serrana, no interior de São Paulo, vão receber a 3ª dose da vacina Coronavac. A imunização deve começar na segunda-feira. Os idosos com 60 anos ou mais da cidade de Serrana, no interior paulista, vão ser vacinados com a 3ª dose da Coronavac. A aplicação em massa dá prosseguimento ao Projeto S, estudo clínico conduzido pelo Instituto Butantan na cidade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que a vacinação com a dose adicional vai permitir o acompanhamento em relação à ameaça representada pela variante Delta, que já soma 757 casos confirmados no estado de São Paulo. Ele afirmou que Serrana representa um verdadeiro laboratório epidemiológico que agora avança para essa fase da vacinação. Como parte do Projeto S, a aplicação das 2 doses da Coronavac aconteceu entre março e abril deste ano na cidade paulista. Em junho, segundo o estudo, os casos sintomáticos da Covid tiveram redução de 85% em Serrana. As internações caíram 86% e as mortes 95%. Ainda de acordo com Dimas Covas, os benefícios não ficaram restritos somente à população vacinada, mas foram observados em toda a população do município, incluindo a proteção de crianças e adolescentes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 28.000 focos de incêndio na Amazônia brasileira, só no último mês. Apesar da queda, o número é muito superior à média de 18.000 focos registrados entre 2008 e 2018. A Amazônia brasileira já perdeu cerca de 10.000 milhas quadradas de cobertura florestal ao ano. Na década anterior, o índice de perdas anuais ficou em cerca de 6.500 milhas quadradas. De acordo com o Greenpeace, o número de incêndios também aumentou com a quantidade de focos de calor registrada em agosto, início da temporada seca, atingindo patamares absurdos. Os incêndios costumam aumentar drasticamente na Amazônia quando chega o clima mais seco, entre agosto e novembro, já que agricultores, pecuaristas e grileiros primeiro cortam as árvores e depois queimam para limpar o terreno. Cientistas dizem que os incêndios florestais que ocorrem naturalmente são praticamente inexistentes na Amazônia, devido à grande quantidade de chuva que o bioma recebe. Pelo menos 8 pessoas morreram em Nova York e em Nova Jersey por conta da tempestade tropical Aida. O fenômeno causou um rastro de destruição no sul do país. Agora ele coloca os 2 estados em emergência e sob alerta de tornados. O governo de Nova York declarou estado de emergência nesta quinta-feira pela chegada da tempestade Aida. Um post no Twitter do Comitê de Informações sobre Emergências da cidade americana pediu à população que busque refúgio imediatamente após as ruas serem tomadas por inundações. Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos de LaGuardia e John Kennedy. Em Newark, o saguão foi tomado pelas águas. As inundações bloquearam grandes avenidas em diferentes áreas da cidade, incluindo Manhattan, Bronx e Queens. Aida chegou aos Estados Unidos no domingo como um furacão de categoria 4, mas perdeu força desde então. Os fortes ventos atingiram a Louisiana, destruíram edifícios e cortaram a energia elétrica de mais de 1 milhão de residências no estado sul dos Estados Unidos. Que estrago! E eu volto a falar de coronavírus. Mesmo com 370 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, um dado preocupa nos Estados Unidos. Além do avanço da variante Delta, o país já desperdiçou milhões de doses. O levantamento foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país em conjunto com a emissora NBC. As perdas podem ser ainda maiores, uma vez que não há registro de informações de todos os estados
e postos de aplicação privados. Apesar de um número parecer baixo, quando comparado com a quantidade de doses aplicadas, é considerado alarmante em um momento em que o país registra aumento no número de infecções pela variante Delta. Os principais responsáveis pelas perdas foram 4 grandes redes de drogarias que descartaram mais de 1 milhão de doses cada. O estado do Texas lidera o ranking do desperdício com mais de 200 mil doses perdidas. O estado também lidera o número de novos casos de infecções pela variante Delta e o maior registro de mortes diárias. O desperdício é justificado por diversos fatores, desde avarias nos frascos das doses até o funcionamento inadequado dos freezers, onde as vacinas estão armazenadas. O ritmo de vacinação nos Estados Unidos caiu e as autoridades alertam para um possível novo surto. Nesta terça-feira, o país registrou cerca de 158 mil novos casos. Desde a tomada de Cabul pelo Talibã, as mulheres que trabalham nas áreas de saúde e comunicação vivem realidades distintas. Uma ONG aponta para uma redução drástica no número de jornalistas na ativa. A memória do último regime talibã, com opressão e sistema de justiça brutal contra mulheres no Afeganistão, ainda está fresca para muitos. Com a recente tomada do país pelo movimento islamita, a comunidade internacional observa de perto os próximos passos no país. Em Cabul, médicas e enfermeiras seguem trabalhando em hospitais sem qualquer medo ou apreensão. No início, quando essa situação ocorreu, foi muito difícil para nós. Estávamos preocupadas com o que aconteceria. Mas felizmente não houve problemas em relação ao nosso trabalho. Nosso supervisor e o Talibã nos pediram para estar no hospital para cumprir nossas funções. Nosso pedido é que queremos progredir, nós não queremos retroceder. Em qualquer situação, sob qualquer governo, se algo acontecer, não temos medo. Somos mulheres afegãs, protegeremos nosso país e queremos servir nosso povo. Quando vemos um paciente, nós sentimos a dor dele. Por isso, nunca temos medo de nada. Servimos de forma neutra. Mas entre jornalistas, a realidade parece bem diferente. A ONG Repórteres Sem Fronteiras citou relatos de guardas do Talibã posicionados fora de redações, impedindo que mulheres jornalistas saíssem para fazer reportagens. De acordo com a organização, das 700 profissionais ativas em Cabul antes do regime talibã assumir o controle da capital do Afeganistão, menos de 100 continuam trabalhando. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre um projeto inovador e sustentável. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.